Pessoal, meu nome é Fernando Teles, eu sou economista de formação pela Universidade de Brasília, tenho certificação CEA junto à CVM, então eu sou um especialista de investimentos devidamente registrado e autorizado a prestar consultoria financeira. Criei esse canal no YouTube para trazer um pouco das minhas visões dos mundos dos negócios e dos investimentos aqui para vocês. E comecei uma série falando dos fundos imobiliários. Hoje eu vou continuar essa série com o PVBI 11, que é o VBI Prime Properties, um fundo de lajes corporativas, né, aluguel para escritórios, na cidade de São Paulo. Antes, só vou fazer o disclaimer de que esse vídeo não deve ser encarado como uma recomendação de investimentos. Você deve tratá-lo de maneira educativa e usar as informações que eu trago aqui para subsidiar melhor a sua decisão de investimentos ou não, tá? Conforme seja o seu interesse. Então, como eu disse, esse é o PVBI 11, digitou esse ticker lá no aplicativo da sua corretora, já pode negociar esse fundo imobiliário, tá? E ele é o VBI Prime Properties. É um fundo relativamente recente, tá? Ele teve o início de suas operações aí em julho de 2020, logo no ano da pandemia. A gestora é a VBI Real Estate, e apesar do fundo ser relativamente recente, né, ter 3 anos aí de vida, a gestora ela já tem um bom histórico aí, tá no mercado imobiliário brasileiro desde 2006. Eu preciso sempre levantar um ponto aqui que eu prezo sempre por fundos imobiliários, né, ou investimentos em geral, que já tem um histórico maior, né, do que 3 anos, de preferência de 5 a 10 anos aí no mínimo, de maneira que o investidor consiga perceber as práticas da gestora ao longo dos anos e ver se concorda ou não com essas práticas, tá? Apesar desse ser um fundo relativamente recente, a gestora tem mostrado um bom trabalho, como a gente vai ver aqui, então esse fundo seria uma exceção. A taxa de administração cobrada é de 1% ao ano sobre o valor de mercado, que é uma taxa justa, competitiva, é o que muitas vezes a gente vê no mercado, e ele não conta com taxa de performance, tá bom? Então esse é um primeiro view aí da gestora. E agora vamos falar um pouco dos edifícios do fundo. O fundo imobiliário nada mais é do que uma junção de investidores que junta seus recursos ali numa estrutura de fundo para investir em imóveis, seja de maneira direta ou não. No caso do PVBI 11, o fundo investe sim de maneira direta em edifícios e, como a gente vai ver, ele busca sempre participações majoritárias, tá? Os ativos do fundo são ativos, como eu disse, de lajes corporativas, ou seja, são edifícios, né, em regiões prime para aluguel para escritórios, né, empresas que desejam colocar suas equipes e suas operações em um determinado local ali sob o mesmo teto para fazer acontecer. Então, os prédios são relativamente recentes, né? A maioria deles é bastante recente e moderno. Esse aqui, o Faria Lima 4440, é de 2011, é um padrão construtivo AAA, que é da melhor qualidade do mercado imobiliário brasileiro, e ele tem também certificações LEED Platinum, LEED Gold, que são questões aí de sustentabilidade, e é um bom chamariz para empresas que se preocupam hoje em dia com as questões ESG, né? Então tem o Faria Lima 4440, 50% de participação nesse imóvel. Eles têm feito a reforma também do hall de entrada e feito áreas de descompressão, né, que estão bastante na moda aí depois da pandemia. Eles têm cuidado muito bem desse ativo. E aí, já aproveitando esse gancho, como eu disse, o fundo busca participações majoritárias, né, acima dos 50%. E por que, né, em cada edifício? E por que isso é importante? Né? Uma vez o fundo tendo o controle do edifício, ele pode dar, né, dar as diretrizes e ditar as regras de como vai funcionar ali o imóvel. Isso é bom principalmente para a questão de manter os imóveis atualizados e competitivos. Como a gente vai ver, boa parte dos imóveis aqui desse fundo está em regiões prime, que são buscadas por inquilinos prime também, né? Então o inquilino ele vai ter um nível de exigência muito maior com relação ao imóvel que ele está ali com suas operações, tá? Ele vai querer um imóvel muito bem apresentado, em boa localização, e por isso é importante que se tenha o controle e valer desse controle da maneira correta, né? Tá sempre ali atualizando os edifícios, tá? Esse é o ponto positivo do fundo. Seguindo aqui, o outro edifício do fundo é o Park Tower, edifício Park Tower,
ano de construção 2018, ele fica localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, próximo ao Parque do Ibirapuera, e está praticamente monousuário hoje, totalmente locado para Prevent Senior, o que para muitos pode ser uma questão, visto que está totalmente exposto a um único inquilino. Mas o contrato é muito bem amarrado, tá? Um contrato típico até 2034 com a Prevent Senior e com multas altas aí de rescisão. De qualquer forma, caso a Prevent Senior venha a sair do edifício, é um edifício muito bem localizado, padrão construtivo AAA, que, a meu ver, não fica muito tempo vago, não, né? Obviamente é impossível prever o futuro, dinâmicas de mercado, mas é um prédio muito bom e que é isso. Eu acredito que é muito difícil ficar vago. Ele tem também uma participação aí de 50% no Union Faria Lima, que é um prédio que ainda não existe, está sendo construído, então ele tem uma certa exposição a desenvolvimento, mas não é a gestora que cuida de fazer essa obra, tá? É um parceiro comercial, um incorporador, que fez a venda desse projeto, desse edifício para o fundo, que acreditou, né, e fez a compra, por ser um fundo, um edifício muito bem localizado na rua Leopoldo Couto de Magalhães Júnior. Vai ser um edifício de escritórios boutique ali na região da Faria Lima, que, como eu mostrei no vídeo do HGPO, é uma região extremamente prime com pouquíssima oferta, tá? E que a vacância costuma ser virtualmente zero nesse tipo de imóvel. Então é um imóvel muito bom, padrão AAA, vai finalizar agora em 2023, então é muito moderno e já tem as certificações aí LEED Gold esperadas, tá bom? Só mostrando um pouco do desenvolvimento desse prédio, o risco de desenvolvimento, né, é sempre um fator na questão dos fundos imobiliários, porque a gente não busca isso no fundo imobiliário. Se você quer participar de desenvolvimento, normalmente você vai atrás das incorporadoras que têm capital aberto na bolsa. O fundo imobiliário normalmente é visto como instrumento de renda mensal ali, pingando todo mês, né? O investidor de fundo imobiliário não busca se expor ao risco de incorporação, que pode, né, ser um sucesso, assim como pode também ser um fracasso caso a obra atrase e os custos de construção mesmo se elevem, como a gente viu aí no caso da pandemia. Tá? Mas, de qualquer forma, para o investidor de fundo imobiliário, foi muito bem estruturada essa negociação do fundo com o parceiro comercial, né, o incorporador, porque o fundo conseguiu negociar uma renda mínima garantida de 6,9% ao ano. Tá? Então, é como se esse edifício já estivesse totalmente 100% locado, com um cap rate aí de 6,9% ao ano. Obviamente, isso gera uma estabilidade conforme o prédio vai sendo construído, e a partir do momento que é gerado o habite e o prédio finaliza, a renda mínima garantida também cessa, tá? Então, isso poderia levar a vacância desse edifício a zero, mas conforme o tempo vai passando e o edifício vai sendo construído também, o fundo vai apresentando o seu imóvel para potenciais inquilinos que tenham interesse, e muitas vezes já começa, o fundo já finaliza o edifício finaliza a sua obra com andares já totalmente locados, né? Eu acredito que isso vai acontecer nessa região, porque é uma região bastante prime desse edifício aí na Leopoldo Couto Magalhães Júnior. Ele tem também a participação hoje de 53% no Vila Olímpia Corporate, que também é ali na Vila Olímpia, uma região já consolidada, em frente ao Vila Olímpia, o Parque Shopping Vila Olímpia, né, da Multiplan. Então, é bem em frente mesmo, tá? Então, é uma região muito boa, certificações LEED Gold, padrão AAA, posição de controle, também não tem muito o que falar, tá? E através do fundo HAAA11, esse é um investimento em laje corporativa de maneira indireta, que o PVBI 11 tem, em duas lajes, em parte, né, desses edifícios. Esse investimento representa apenas 2% do patrimônio líquido do PVBI, ou seja, não é tão relevante assim, mas são dois edifícios já consolidados e padrão construtivo AAA também, tá? Edifícios muito bons. Aqui é do desenvolvimento, já mencionei, e aquisições futuras aí no radar da gestora aí da VBI. Eles querem
adquirir mais 12% do Vila Olímpia Corporate, passando para 65% do ativo, né? Ele já tem o controle, mas vai aumentar a participação, provavelmente viram que foi um bom negócio. E também vai comprar 13% do The One, né? Da participação que o PAT C11, esse outro fundo imobiliário que não tem nada a ver com a gestora VBI, tem no edifício The One, 13%. Além do PAT C11, ele está de olho também na participação do The One, né, esse mesmo edifício aí, que o outro fundo, o One F11, possui no edifício. Tá? Isso levaria, se ele conseguir concretizar essa aquisição, isso levaria a participação do PVBI 11 a 56% no edifício The One e a 65% no Vila Olímpia Corporate. Tá? Essa seria a configuração final caso essa aquisição seja concretizada. Tá? Eles estão fazendo uma nova emissão, aproveitaram que o mercado deu uma aquecida aí com a queda da taxa de juros futura, o mercado imobiliário voltou a aquecer, e aí resolveram fazer uma quarta emissão para essas duas aquisições aí. E esse gráfico à direita seria a participação final caso as aquisições sejam finalizadas, tá? Então aí a participação no Park Tower cairia para 30%, de 35 para 30%. A participação do Faria Lima 4.440 iria para 23%, do Vila Olímpia Corporate para 16%, o Union Faria Lima, em decorrência da renda mínima garantida, teria 12%, e o The One, 16%. As outras participações, como eu disse, 2% apenas do HAAA, a participação nesses dois edifícios aí, W Torre, Morumbi e Nutera Corporate, e 2% em caixa, que é dinheiro vivo aí para a futura distribuição. Aqui trouxe o Google Maps dos edifícios do fundo. Então a gente tem nas pontas aqui o W Torre Morumbi, que é essa participação pequena através do fundo HAAA. Logo aqui em frente ao Morumbi Shopping, então na zona sul é uma região consolidada, essa aqui onde está o W Torre Morumbi. Aqui na outra ponta também a gente tem o Park Tower, que é a maior participação do fundo, próximo ao Parque do Ibirapuera, aquele edifício ali da Prevent Senior na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio. E o grosso da participação do fundo está aqui na Faria Lima, tá? Itaim Bibi, Vila Olímpia e Faria Lima, que hoje é a região com maior valor de aluguel por metro quadrado da capital do estado de São Paulo. Tá? Então, quem investe no PVBI 11 tem que saber que vai estar exposto basicamente a essa região aqui. Questão de rentabilidade. Historicamente, né, como o fundo é recente, ele foi lançado em 2020, ele apresenta uma valorização aí abaixo tanto do CDI, né, no período de 2020 até maio de 2023, que é esse gráfico aqui, deixa eu aumentar para vocês. O CDI teve uma alta forte, né, por parte do Banco Central, então é difícil os fundos imobiliários baterem nesse período relativamente curto o CDI, que, deixa eu mostrar para vocês, saiu aqui dos 2%, justo quando o fundo foi lançado, né, em agosto de 2020, o fundo foi lançado em julho. Em agosto de 2020, o Banco Central tinha a taxa de juros da Selic a 2% ao ano, e aí por conta da pandemia, as pressões inflacionárias que aconteceram naquela época devido às restrições de oferta da guerra na Ucrânia e da Rússia, combustíveis, enfim, inflação em geral, né? E a própria questão da taxa de juros estar baixa ocasionou um aumento de demanda, enfim, e um aumento da inflação, o que levou o Banco Central a aumentar a taxa de juros dos 2% para os 13,75% ao ano. Tá? Então, o CDI realmente, nesse período, foi praticamente imbatível. E, como a gente sabe, a dinâmica, né, do mercado aí de renda variável, ela conforme a taxa de juros sobe, as cotas e, enfim, ações e valores de renda variável tendem a desvalorizar, tá? Então, são movimentos contrários e o que tende a acontecer agora, né, conforme a gente vê a queda das taxas de juros futuras e já uma posição do Banco Central
priorizando a diminuição da taxa Selic, né? Na última reunião aí no início do mês de agosto caiu de 13,75 para 13,25. A tendência é que essa curva aqui se inverta, né? O CDI, que é a linha cinza, tenda a crescer com menos força, enquanto tanto a linha laranja do IFIX quanto as linhas azul e verde, que são do PVBI, tendem a dar uma porradinha para cima aí, tá? Então, é isso. O rendimento não foi muito satisfatório nesse período, mas o dividend yield acumulado desde a primeira emissão já está em 18,1%. Tá? Isso aqui é em decorrência dos dividendos pagos ao longo desse tempo e também da capacidade que o fundo teve em aumentar o seu retorno por cota, né? O seu rendimento por cota. Como a gente pode ver, isso aqui a gente sempre busca quando investe em um fundo imobiliário, a questão da distribuição por cota crescente. Desde junho de 2022, se a gente pegar o histórico anterior desde 2020, a gente vê que o fundo apresentou bons resultados crescentes, aí saindo de 56 centavos por cota para 61. E acho que nesse mês agora, de julho de 2023, saiu de 61 para 72 centavos por cota. Acredito que seja um patamar sustentável, né? Deve ter repassado os índices de inflação nos contratos atuais, enfim. E aí esse patamar deve ser um novo patamar do fundo. Tá? Obviamente não dá para prever, não garanto nada, nem muito menos a equipe de gestão do fundo, mas acredito que seja um patamar sustentável. Se não, deve voltar aí para os 61 centavos, que já é o histórico recente do fundo. Tá? Isso daria aí 0,6 a 0,7 rendimento mensal no fundo para o investidor, né? Rendimento caindo na conta ali do investidor todo mês, que é um rendimento bastante bom para um fundo que tem imóveis de altíssima qualidade quanto o PVBI, tá bom? Então, para finalizar aqui, falar um pouco da estrutura de capital do fundo. É um fundo bastante conservador. Ele tem aqui 7% dos ativos vinculados à dívida, é uma dívida do Union Faria Lima, mas a meu ver é uma dívida pontual e ocasional que o fundo decidiu tomar ali para fazer a aquisição do Union Faria Lima, tá? No momento em que o mercado para fundos imobiliários, né, emissão de novas cotas, estava fechado. O fundo decidiu optar pela captação de dívida para não perder a oportunidade de aquisição do Union Faria Lima, que, a meu ver, é um empreendimento, um edifício que promete bastante resultado aí no futuro. É uma região muito nobre, escritório boutique, ali na região da Nova Faria Lima. Tá? Então o ativo é basicamente isso do fundo, basicamente feito de patrimônio líquido, pouca dívida, 7% apenas. O investidor deve buscar fundos aí. O ideal é que fundo imobiliário não tenha dívida, né? Mas eu acredito que até um limite de 25%, no máximo 30% do total do ativo em dívidas pode ser ok, dependendo do custo da dívida e das intenções da gestora, tá? Então tem que ficar sempre atento à estrutura de capital, mas do PVBI tá ok, bastante conservadora. As participações nos edifícios aqui, tá bom? Deixe-me ver o que falta trazer aqui para vocês. A visão dos inquilinos, né? Como eu falei, metade da renda é vinculada à Prevent Senior, setor de saúde. Aqui, ó, 49% Prevent Senior, o que pode ser um problema, mas como eu disse, o edifício é muito bom, tá? Então, mesmo que a Prevent Senior decida sair e tenha que pagar as multas para compensar o fundo aí pela quebra de contrato, o fundo vai continuar com a participação no edifício e é um edifício muito bom que, ao meu ver, não permanece vago por muito tempo. Além disso, antes de sair, a Prevent Senior tem que dar um aviso prévio, acho que com 9 meses, né? Então, o fundo já consegue bastante tempo, aí, no mínimo 9 meses, para começar a busca por novos inquilinos ali para a região do Parque Tower. Tá? Então, esse é um risco, mas, a meu ver, é um risco bastante controlado. Indexadores, né, dos contratos, a gente tem 61% IPCA, 29% de GPM. Acredito que antes da pandemia, ali em 2020, fosse meio a meio, mas o GPM disparou naquele ano, 2020 e 2021. Então, muitos inquilinos buscaram negociar seus contratos com os proprietários aí de edifícios e transferir do IGPM para o IPCA. Então, acredito que seja por isso que houve essa mudança aqui de IPCA para IGPM.
e a maioria dos contratos típicos com 9% de renda mínima garantida do desenvolvimento ali da construção do União Faria Lima, que a partir do momento que finalizar a construção, a renda mínima garantida cessa, mas aí o fundo vai ter à disposição já para os inquilinos que tenham interesse um belíssimo imóvel. Tá bom? Então é isso, fazer a conclusão aqui. A meu ver, o PVBI 11 é um fundo muito bem gerido, muito bem tocado aí pela VBI Real Estate. Os pontos principais aqui que eu trago são a qualidade dos imóveis, tá? São padrões construtivos AAA, todos eles. A localização, né? Tem aquele ditado que diz que um investidor de real estate do setor imobiliário deve prezar por 3 fatores aí ao buscar um edifício, um ponto, né? Um imóvel, que são a localização número 1, a localização número 2 e a localização número 3. Então, a localização prime, regiões já bastante consolidadas na cidade de São Paulo e com pouca oferta disponível, tá? E os maiores valores de aluguel por metro quadrado. Obviamente, tudo isso pode mudar no futuro, mas eu acredito que seja algo improvável. Então, um ponto fraco é que ele não possui muita diversificação, mas aí é questão de visão, pode ser um ponto fraco, mas pode ser um ponto forte. Eu prefiro fazer a diversificação por mim mesmo, o investidor buscar diversificação através de fundos que tenham focos específicos, né? Porque o ideal é que a gestão tenha o foco, conheça o mercado a fundo ali das suas operações. Então, eu acredito que seja um ponto fraco não ter a diversificação, mas um ponto fraco bem assim, que dá para você controlar, né, através da sua própria diversificação de carteira. Você, como investidor, controlar esse risco aí, diversificando, investindo não somente no PVBI, mas buscando outros fundos diversos para compor a sua carteira. Eu, particularmente, prefiro uma gestão que tem um foco operacional muito grande e a VBI tem mostrado isso, alocando apenas seus recursos em localizações prime e em edifícios padrão construtivo AAA, de difícil replicação, né? Então, a busca pelo controle também dos edifícios é um ponto positivo. Isso dá o controle dos edifícios na mão da gestora, que pode tomar as decisões melhores para os edifícios e para os inquilinos, tá? Assim como a gente tem visto, eles fazerem até aqui mesmo no Faria Lima 4.440 a renovação do hall, áreas de descompressão, enfim, mantendo o ativo moderno e atrativo para os inquilinos, para manter a vacância em níveis baixos também, ou seja, satisfazendo o inquilino, a gente acaba satisfazendo as vontades e as necessidades do investidor também. Tem boas práticas na estruturação de capital, tá? Um fundo conservador que se utiliza aí de dívidas em momentos mais oportunísticos, ok? Super válida a estratégia. E também conta com estratégia de renda mínima garantida, que também é uma boa estratégia para suavizar os resultados, né? Diminuir a volatilidade do fundo em certas ocasiões, tá? Então, no geral, a meu ver, é um bom fundo. Quem busca por ativos de lajes corporativas em boas regiões para complementar a sua carteira, pode ser uma opção, tá bom? Então, o Fernando fica por aqui, eu fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal, assim você ajuda a fazer essa comunidade de investidores crescer cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado pela sua atenção. Fernando aqui, bons investimentos e até a próxima.